Agora eu preciso recuperar os valores que vão ser, né, no caso, digitados pelo usuário aqui. Então, quando o usuário digitar a nota 1, eu preciso salvar esse valor em algum lugar para mim depois calcular esse valor e utilizar aqui no meu aplicativo, tá? Para mim poder salvar isso, eu vou fazer o uso de variáveis. Dentro da linguagem Java, na parte de programação, nós temos variáveis do tipo inteiro, temos variáveis do tipo real, nós temos variáveis do tipo textos também, né? A linguagem Java, ela te força a colocar os tipos de variáveis, né? Por isso que fala que a linguagem Java, ela é fortemente tipada. Então, se eu vou declarar uma variável que vai receber um número fracionado, número real, que a gente chama também, eu vou utilizar o tipo double. Quando eu utilizo o tipo double, eu estou simplesmente falando aqui para o meu computador para ele separar um espaço na memória para poder armazenar um valor de tipo real, de tipo fracionado, né? Então, por exemplo, o primeiro valor que eu vou precisar receber é da nota 1. A outra variável que eu vou precisar receber aqui no caso é o nota 2. Então, nota 2 para poder armazenar aqui dentro. E assim vai, nota 3, né, no caso, e nota 4. Eu já vou aproveitar aqui que eu vou precisar calcular a média também. Então eu já vou criar uma variável aqui, média. Repare que na palavra média eu não coloquei acento. As variáveis na linguagem Java tem que ser o mais simples possível. Quando a gente fala de computação, no geral, não se utiliza caracteres especiais, não se utiliza espaçamentos. É sempre desse jeito aqui, o mais simples possível. Se precisar fazer um nome composto, tem que fazer igual eu mostrei aqui, ó. Tá? Vamos supor que o nome da variável fosse média aluno, desse jeito aqui. É desse jeito que você tem que fazer, para não gerar erro. Se você colocar média, espaço, aluno, vai dar ruim, vai dar um erro aqui, tá gerando um erro aqui, tá? Então eu vou vir aqui apagar. Vou deixar só a média mesmo, pra gente poder estar calculando aí, tá? Então o que eu fiz aqui, em resumo, eu tô simplesmente falando pro meu computador reservar um espaço na memória, e esse espaço ele colocou o nome de nota 1. Então dentro de nota 1 eu vou armazenar um valor, dentro de nota 2 eu vou armazenar outro valor, e assim por diante. Todos esses valores aqui vão ser fornecidos pelo usuário. Quando o usuário digitar aqui, eu vou precisar capturar. Como que eu capturo essa informação? Eu venho aqui, ó, nota 1, recebe, esse sinal aqui não é sinal de igual na programação, tá? Na programação a gente chama isso aqui de recebe. Então nota 1 recebe o quê? Eu quero pegar o componente que está representando o edit nota 1. Vou colocar aqui a anotação ponto. Quando eu colocar a anotação ponto, ele traz todas as informações para mim. Eu preciso de um recurso aqui em específico, né? Esse componente, que é o getText, que é pegar o texto, tá? Então isso que eu vou fazer é getText.toString. Ponto e vírgula, tá? O que eu tô falando aqui, ó, vai lá no componente, pega o texto que foi informado lá, mas é número, mas quando a gente fala de caixas de texto, por padrão, ele só recebe texto, tá? Tanto é que tá gerando erro aqui, eu vou explicar já o que tá acontecendo, mas o que tá acontecendo aqui? Vai lá, em nota 1, dá no campo de texto lá, pega o que está digitado lá, que é do tipo string. Esse erro que está gerando aqui é porque a variável que vai receber a informação aqui, ela é do tipo numérico, tá? O tipo double, ou seja, ela só recebe número, e aqui eu estou retornando para ela, estou jogando para dentro dela um valor de texto. Então tá dando tipo incompatível. Antes de eu jogar para dentro da variável nota 1, o certo é eu fazer uma conversão. Eu preciso converter toda essa informação aqui, que está sendo pega aqui, né, no nosso aplicativo, e converter em tipo numérico, no caso aqui do tipo double. Para isso, eu vou vir aqui, ó, vou colocar double, letra maiúscula, desse jeito aqui, ó. É a primeira letra maiúscula, ponto, parse double, ou seja, passe para double. E aqui ele está passando o argumento de string, passe para double um texto. É isso aqui que eu vou fazer. Aqui dentro de parênteses, ó, eu vou colocar essa expressão aqui, vou fechar. E beleza, o erro sumiu, tá? Então o que está acontecendo aqui? Basicamente, eu estou convertendo tudo que está entre parênteses aqui para o tipo double, para só depois então eu estar jogando para dentro de nota 1. Eu vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou apertar Ctrl D, Ctrl mais D, né, no caso, e Ctrl D também. Eu vou mudar aqui para nota 2, que no caso, aqui vai ser 2 também. Beleza, aqui vai ser 3, aqui vai ser 3 também, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 4 também. Agora eu acabei já de capturar todas as notas, agora eu vou utilizar uma fórmula para poder calcular a média aritmética, tá? E a fórmula é bem simples, né? Eu vou pegar a variável média, vou falar que ela recebe o quê? Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4, tudo isso dividido pela quantidade de elementos que eu estou somando aqui. Nesse caso, são 4 elementos, né? Então, para poder achar a média, eu preciso somar tudo isso daqui e só depois eu vou dividir. Se você tem uma noção de matemática, sua mente está fresca aí na questão de matemática, né? Você vai saber que isso aqui está errado, porque o computador, geralmente, ele começa dividindo.
Ele vai começar dividindo por regra matemática. Então ele vai dividir primeiro para depois começar a somar essas informações. Então a fórmula está errada. Para poder ficar certinho, eu preciso forçar que o computador calcule primeiro, que ele vai somar primeiro, né? Eu preciso forçar que ele some primeiro para só depois ele dividir. Para isso eu vou vir aqui e vou colocar parênteses, ou seja, quando eu coloco parênteses, né, aquela regrinha lá da escola, né, primeiro se resolve o que está entre parênteses para depois só o que estava fora ali, né, só o que está fora. Então eu vou colocar aqui, ó. O computador segue a mesma regra, ele vai somar primeiro para só depois ele dividir.